Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Eu já dediquei esse canal a nós, a todos aqueles que sempre estão fazendo comentários, dando like, aqueles que estão se inscrevendo no canal, né? E estou trazendo aqui mais um conhecimento, né? Cujo título eu coloquei em nome de Javé, né? O conflito existente entre Israel, Palestina e o Hamas. Por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque me mandaram uma publicação dizendo assim: precisamos rezar por Israel. Eu li aquilo, né? Achei rezar, orar por Israel, né? E eu pensei, por que não rezar por todo aquele povo lá que vive num conflito por conta de um Deus inventado? E não simplesmente para Israel, para todo aquele povo que está no conflito, um povo que vive ainda na ignorância, né? Achando que precisa reivindicar a terra que foi dada pelo Deus Javé, né? E eu resolvi trazer aqui o que eu pude encontrar, né, de conhecimento, para a gente ficar mais atento, porque a maioria do Brasil é um país cristão, né? E aquela região lá é formada por povos do Islã, né? Por cristãos, né? Então é complicado, mas vamos lá no que eu apurei, achei muito interessado, né? Israel acusa, né? Israel acusa a Palestina de financiar grupos terroristas e de realizar ataques contra seus interesses, movido pelo antissemitismo dos ayatolás. Essa rivalidade já fez um grande número de mortos, muitas vezes em ações secretas, em que nenhum dos governos, né, admite a sua responsabilidade. Até 1979, as relações entre Irã e Israel eram cordiais, quando aconteceu a Revolução Islâmica dos Ayatollah, conquistou o poder em Teherã. Teherã, não sei se vocês sabem, é a capital da República Islâmica do Irã, que é a antiga Pérsia. Essa região aqui, né, é uma região onde os judeus, quando eles estavam nessa região aí, né, eles resolveram subirem tudo para a Europa. Foram todos lá, enriquecerem lá, e enriqueceram mesmo, se tornaram poderosos. Quando houve, né, lá na Segunda Guerra Mundial, quando houve o Holocausto dos judeus lá na Alemanha, né, eu já devo ter falado aqui sobre isso, aconteceu porque a Europa, né, o cristianismo estava muito forte, e eles chegavam em toda a Europa, em Portugal, e Espanha e França, e perguntavam para os judeus: ou você aceita o cristianismo ou você morre. Então, eles mataram também os judeus, não foram só os alemães que mataram os judeus. E fizeram um tratado europeu, que todos os judeus que optassem por ficar na Europa, ele teria que pagar um imposto para poder trabalhar, mas, né, que eles aconselhavam que eles fossem para algum lugar. E a Alemanha, ao contrário, a Alemanha não participou desse contrato, né, desse acordo, e ela pediu que os alemães saíssem de lá imediatamente. Eles não queriam, Hitler não queria nenhum judeu na Alemanha, nenhum. Ele queria que eles saíssem de lá, porque eles estavam buscando, os judeus estavam buscando a ter uma terra para eles. Daí, criou-se a ONU. Em 1947, surgiu as organizações das Nações Unidas, e ela, né, tentou, um dos planos da ONU era esse, arrumar umas terras, né, essas terras para os judeus voltarem, ou seja, pegar de novo Israel.
Só que enquanto esse povo foi embora, ficou tudo na Europa, quem ficou cuidando de Israel foram vários povos, né, que constituíam a Palestina. E a ONU, ela queria, né, a divisão, queria que os israelenses conquistassem a terra deles a qualquer preço. E eles foram vindo lá para Israel com esse interesse, com auxílio apoiado pelos Estados Unidos e apoiado por alguns países da Europa, a França, né, que apoiam muito eles, porque tem interesse naquela faixa de Gaza ali, aquele pequeno território que tem ali, né, que facilita o comércio com eles, né. E começaram-se as guerras, começaram-se as confusões entre os palestinos e israelitas, porque os israelitas reivindicaram e conseguiram as melhores terras. Os palestinos, não. Os palestinos começaram a viver numa pobreza que não tinha jeito mais. Foi quando os países ali, na volta de Israel, se uniram, que fizeram aliança islâmica para poder combater Israel. Né? Isso lá em 1947. Né? Embora tenha oposto ao plano de fatiamento da Palestina, eles não queriam, porque, na verdade, com a volta de Israel, a Palestina foi fatiada, né? E os judeus, eles foi oferecido, a ONU ofereceu terras para eles num lugar lá na África mesmo, mas eles não quiseram, ofereceu para eles terras ali perto do Canadá, nas Antártidas, ali eles não quiseram terra em lugar nenhum, porque na cabeça deles, eles acham que aquela é a Terra Santa, que Israel é a Terra Santa, que pertence a eles por direito, porque o Javé falou que aquela Terra Santa era deles. Né? Que todos irão se reunir em Sião. São os judeus sionitas, que aparecem por causa daquelas benditas terras que eles querem a qualquer preço. Eles dão, mesmo que seja a conquista através da guerra e de morte, já morreram 10 mil crianças. Nesse último atentado que houve, no sábado, 2 sábados atrás a esse aqui, né, uma criança de 10 anos morreu. Por quê? Porque viram os drones, né, uns drones no ar, acharam que já era do palestino e Israel manda uma bomba para a Palestina. Né? A mando de Javé. É o Deus, olha que incoerência, achar que Javé é o Deus verdadeiro que deu aquela terra para eles. Gente, por que o Criador iria dar um pedaço de uma terra, dizer que é sagrada só para eles lá? Que privilégio esse povo tem que vive guerreando por tudo quanto é canto, fazendo guerra para conquistar a terra. Nenhum partido político, nenhuma organização, associação religiosa justifica a morte de pessoas inocentes por causa de terras. A terra não é de ninguém. E eles estão matando por conta disso. Isso aí é um espaltério. E achar que tem que orar para esse povo, rezar para Israel, para ela fazer mais guerra e matar mais gente e conseguir essas terras. Tem alguma coisa errada aí. As pessoas precisam rever os conceitos, no que elas estão acreditando, para quem que elas estão rezando, orando, com que intuito elas estão fazendo isso. Essas rezas. Há muita incoerência. O Criador, as leis do universo, a energia de Jesus não combina com guerra, não combina com discórdia entre povos, com matança de criança e morte de gente inocente. Tem alguma coisa errada nessa história aí, né? Então, desse fatiamento da Palestina, resultou, né, a criação do Estado de Israel. E em 1948, o Irã foi o segundo país islâmico, o Irã, reconheceu Israel depois do Egito. Primeiro foi o Egito, que são os países que ficam ali fazendo fronteira. Israel e Egito reconheceram. Após a adoção de uma resolução pela ONU em 1947, recomendando a adesão e a implementação do plano da partilha da Palestina. Então, eles queriam partilha da Palestina
para ser dado para os judeus. Só que os judeus, eles pegaram a melhor terra para eles, e começou a gerar muita pobreza na Palestina, né? Muita falta de medicamentos, falta de educação, falta de tudo, porque as terras improdutíveis ficaram para a Palestina, e as terras produtivas ficaram para os judeus, que eles não aceitavam, porque chegaram depois e queriam tomar conta da terra, né? Tá errado isso. E declarando o Estado judeu conhecido como Estado de Israel, uma entidade independente de controle britânico. Não são todos os países do mundo que aceitou esse Estado de Israel aqui, não. Não foi. Quem aceitou foi os Estados Unidos, né? A Inglaterra, Estado britânico, né? As nações árabes não aceitaram, mas mesmo assim, né, por conta de haver muitos palestinos naquele lugar que ficou destinado para Israel, os palestinos, eles concordaram. O governo da Palestina, ele achou por bem aceitar essa independência aí de Israel e a criação do Estado de Israel, né? Eles aceitaram, né? E as terras vizinhas, então, se reuniram, né? E invadiram o recém-criado país no dia seguinte que foi feito esse contrato com a ONU, né? Os vizinhos lá, né? No dia seguinte, em apoio aos árabes palestinos, eles reivindicaram essa terra aí, né? Eles queriam falar que não, todos ficaram contra Israel. Desde então, Israel travou várias guerras com os estados árabes que circundavam ali, que circundam, né? No decurso, ocupou todos os territórios da Cisjordânia, Península do Sinai, a faixa de Gaza e colinas de Golã. E ela mostrou um poderio de armamento muito grande, porque é tudo financiado pelos Estados Unidos. Estados Unidos que financiou todo o armamento de guerra para Israel. Ocupando, inclusive, né, Jerusalém Oriental, foram anexados por Israel. Daí, como Israel se viu poderosa, ela mesma avançou o tratado decretado pela ONU, né? E tomou para si, né, a Cisjordânia, que ainda não foi definido de forma permanente, está pendente, porque o tratado da ONU, ele não inclui a Cisjordânia para Israel. Israel quer também a Cisjordânia, porque ela se mostrou poderosa com armamento, o maior armamento bélico daquela região lá é de Israel. Israel assinou um tratado de paz com o Egito e Jordânia. Porém, a Palestina não foi feito acordo, porque a Palestina ela falou que tinha que deixar fora, né, a Cisjordânia, que é país árabe, eles não concordaram. O centro financeiro de Israel e Tel Aviv, Jerusalém, é a cidade mais populosa do país, é a capital, não reconhecida pela comunidade internacional. Então, a comunidade internacional não reconhece o Estado de Israel. Ela não reconhece. Quem reconhece é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que reconhece, a França também reconhece, e o Brasil agora se meteu nessa história aí, os patriotas tudo orando para Israel. Né? A situação está nesse pé. Os árabes formam a segunda maior etnia do país. Os árabes são muçulmanos, uma população menor, mas significativa de beduínos, de Negev, e os cristãos árabes, outras minorias, etnias e etno-religiosa, como os drusos, como os circácia, né? Samaritanos, maronitas, além de outros. Então, ali reúne vários povos, não são só judeus. Judeu só quer os judeus.
em Jerusalém. Ele não aceita esse povo aqui, ficou tudo com a Palestina. Devido a pobreza que acontecia lá, que estava acontecendo, eu conversei com um jornalista árabe, muçulmano, e ele me contou, ele falou, as pessoas não têm noção do que está acontecendo lá, elas acham, né, que tudo isso é apenas uma intriga, não é? Eles estão achando desproporcional essa tomada para o Estado de Israel. E os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, geralmente eles que financiaram, né, e apoiam que eles tenham todo esse armamento bélico aqui, financiaram, inclusive. Só que a Palestina, Israel alega que a Palestina está se armando junto com o terrorista. Por quê? Porque, devido à pobreza que eles estavam passando, não tinha, segundo esse jornalista que eu conversei com ele, esse árabe, ele falou o seguinte: como eles não tinham armamento nenhum, ele é um grupo da educação que formou depois o Hamas. O Hamas era um grupo de educação, né, que se juntaram e começaram a se armar, né, para combater Israel. Foi isso que aconteceu. Então, quem solta, eles não aceitam Israel em hipótese alguma, mas esse grupo Hamas ele não tem nada a ver com a Palestina. Nessa semana, nesse mês que aconteceu, em março, aconteceu lá uma invasão, e agora aconteceu também de Israel lançar uma bomba lá. Por quê? Porque eles viram os drones, que eram drones que foram enviados pelo Hamas, né? Porque o Hamas começou num grupo de educação, e agora eles viraram terrorista mesmo, entendeu? Porque a luta deles é em vão. Eles sabem disso, que eles são uma minoria, eles são muçulmanos, né? Eles não têm o apoio nem dos Estados Unidos, nem do Reino Unido, nem da Alemanha, nem da França. Eles sabem que a causa deles é perdida. Porém, eles vão lutar até o final, porque eles não aceitam. Então, ele fala que eles são assim porque, lógico que não justifica, né? Por causa da pobreza. Né? Eles passam fome, crianças morrem de fome, além de morrer pela guerra, morrem de fome, não tem educação, não tem nada, não tem trabalho para eles, né? Então, muitos trabalham no Egito. Então, o que aconteceu? Né? Criou-se o Hamas. E o Hamas, tendo em vista que ele precisava de financiamento, ele começou a se envolver em movimentos terroristas para se defender. Né? Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, propicia, né, o conflito. O conflito entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como os hebreus, os filisteus, dos quais descendem israelenses e palestinos. Na verdade, eles são todos irmãos, inclusive de hereditariedades, porque eles surgiram dos hebreus e filisteus, que conviviam nessa região, agora que separaram, ficaram israelenses e palestinos. Né? Na Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, a comunidade internacional voltou a discutir a ideia de um Estado que abrigasse o povo judeu. Por quê? Também a ONU, ela queria tirar os judeus da Europa, ela não aceitava que eles ficassem lá, né? E após o nascimento da ONU, o Estado de Israel foi criado com o apoio dos norte-americanos e até mesmo do Brasil. Muitos representantes internacionais também defendiam a criação do Estado da Palestina. Eles achavam que deveria fazer uma divisão, né, e existir um Estado da Palestina e um Estado de Israel. Mas apareceu esse Hamas no meio. É isso que o pessoal não está entendendo, né? É isso porque aqui na Palestina eles são eles são dirigidos pelo califado, né? Também tem um fundo religioso, porque aqui eles acham que quem deve governar toda essa região aqui é o califado, segundo os ensinamentos de Maomé, porque a maioria, inclusive Israel, eles são
segue Maomé, porque o judaísmo não seguia Cristo. É importante que a gente saiba, gente, que o judeu, ele não aceita Jesus. O judaísmo, ele não é cristão. O judaísmo, eles não seguem Cristo. Entendeu? Então, existem os que seguiram Maomé, e quando surgiu Jesus, surgiu Maomé, que fundou o islamismo. Então, eles são os islamitas, eles acham aqui que quem deve ser o presidente, aqui, o responsável pela Palestina, deve ser o califado, esse povo, né? O Hamas, até no começo, achava que quem deveria governar a Palestina deveria ser um herdeiro de Maomé. Tem mais essa situação ainda, né? Então, Israel venceu a guerra em 1948 e, com o apoio dos norte-americanos, passou a controlar 75% daquele território, restando apenas 25% para a Palestina. Olha que divisão que foi feita. Porque Israel, daí ela foi conquistando, foi tomando terras, né, lá. Os palestinos começaram a refugiar-se para outros países. E os palestinos começaram a ir para a Cisjordânia, começaram a ir para o Egito, né, para aquelas regiões. E daí vai lá o Israel, que é a Cisjordânia agora, que está, os palestinos querem tomar conta de toda aquela área ali, porque ela acha que aquela área ali é a Terra Santa, que foi dado aos judeus por Jeová. Aquele Deus lá que foi criado, que foi inventado, que ele viu que estava muita confusão, muita guerra lá, ele falou, não, eu sou o Deus, você tem que me respeitar, falou para Abraão que ele teria a Terra Santa, né? E surgiu, então, por conta disso, o judeu sionista, que a ideia deles é fundar a terra de Sião, nesse lugar aí, em Israel, pegar todas essas terras e formar a cidade de Sião. Na segunda metade do século XX, outras guerras com nações vizinhas, o Egito, a Síria, a Jordânia, a Líbia e a chamada União Árabe, deram mais força a Israel, que ganhou o status de potência bélica. Eu era criança, e eu me lembro, do meu vizinho tinha um sírio-libanês, né? E ele ouvia no rádio sobre a guerra. Ele chorava, porque ele tinha parentes que moravam lá, né? Então, ele acompanhava a guerra assim, por um rádio, né? Eu me lembro. Então, olha quanto tempo existe essa situação. Nenhum país reconhece, porque os judeus eles são terríveis, eles querem controlar o mundo inteiro, né? Eles acham, eles tentaram. Nos Estados Unidos, a maior parte lá é tudo judeu. Pode ver que eles fazem lá o Bar Mitzvah, que eles fazem como é que diz, a Páscoa é comemorada com eles, Dia Ação de Graça é judaico, né? Tem muitas comemorações. Os judeus eles estão mais concentrados hoje nos Estados Unidos e em Israel, né? Em 1967, Israel sufocou os vizinhos, né? Que eu falei que é o Egito, a Síria, a Jordânia, a Líbia, a chamada União Árabe, né? Em 1973, houve a guerra do Yom Kippur, do Egito e da Síria contra Israel. Daí, esses três aqui, em 1973, se juntaram para combater Israel. Israel está conquistando tudo com guerras e duplicar o seu território. É isso que está acontecendo. Então, vai rezar para um povo desse? Se ele está roubando coisas que se ele é realmente um lugar que é escolhido por Deus para ser a Terra Santa, né? Não é uma incoerência ter toda essa guerra lá, discutir, quer dizer, que Deus determinou, né, para que eles fiquem brigando, aquilo conquista a qualquer preço, com guerra, matando criança, matando todo mundo. Gente, isso aí está tudo errado. Está tudo errado isso aí. E em 1993 ficou reconhecida a autoridade, né? A autoridade de Israel, porém, por pouco, nada documentado. Não tem nada documentado que realmente o Estado de Israel
pertença mesmo a Israel. Isso ainda não é determinado, porque a ONU ela aceitou, a ONU, a França, os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido. Porém, o restante não reconhece. Os próprios árabes ali não reconhecem o Estado de Israel por conta disso, porque eles estão conquistando tudo através da guerra, dos ataques, roubando, né, dos países vizinhos, como acontecia antigamente lá com Javé. Ele queria uma terra, ia lá, invadia aquilo lá, pegava toda a prata, todo o ouro para eles, e o povo que se danasse. Foi quando o povo foi para o Egito, porque não tinha emprego. Né? Daí fizeram a diáspora, quando Moisés trouxe todo aquele povo lá pelo deserto, né? Porque o Javé, lá, o tal que se intitulou lá um extraterrestre lá, eu não vou falar o nome, que senão o YouTube coloca aí embaixo, o que ele fez? Ele fez? Ele veio e se intitulou, ele falou assim, não, e a partir de hoje, de agora, eu sou um Deus, vocês vão ser monoteístas, vão acreditar só em um único Deus, porque naquela época, nessa região, uma pessoa na sua casa, sua família, ela acreditava num Deus. No município, no bairro, era outro Deus. No município era outro Deus que tinha, porque os sacerdotes moravam na parte de cima, na parte de baixo era a classe mais baixa trabalhador, tinha os deuses deles, os sacerdotes, tinha o Deus da casa deles, tinha Deus do templo e mandava em tudo, desde aquele começo, né? E o Jeová pegou o Abraão, que era um cara do deserto, que era um pastor de ovelha, e falou, olha, você vai, arruma um lugar, faça um templo para esse povo ficar, para eles congregar num lugar só, e vão ser tudo monoteísta sobre as minhas ordens. E eu estarei de olho na sua herança, nos seus herdeiros, até a 5ª geração. E ai de vocês se não cumprirem o que eu estou determinando, que vocês serão exterminados por mim. Esse foi o acordo entre Abraão e o tal Javé, que não é o criador do universo, é o Javé que se intitulou Deus, né? E está lá na Bíblia, todo mundo reverenciando o tal do Javé, e agora está todo mundo rezando para Israel. Eu não estou entendendo nada do que esse povo está pretendendo. Depois levanta lá a Bíblia, pede, né? Eles esquecem que o Brasil se meter nisso, troco do quê? Daí, quando o presidente aqui, o presidente atual, foi lá e falou, né, que está tudo errado, que ele não se metia nisso, que eles estão brigando. Acharam que ele, porque ele falou demais que ele não deveria. Sim, ele não deveria ter falado isso lá, mas ele está certo, ele não está errado. É isso que está acontecendo. Agora, eu não entendo o patriota brasileiro que se diz cristão, que quer mudar a condição do Brasil, né, achar que tem que fazer oração para Israel. Eu não estou entendendo isso. Só porque os Estados Unidos está apoiando? Será que está mesmo? Será que os Estados Unidos está apoiando mesmo esse povo? Ele tem interesse. Estados Unidos, todos os lugares que ele esteve apoiando, né, ele levou os países à pobreza, né, que nem lá na Palestina, eles foram à pobreza, formaram o Estado formaram lá o Hamas, que são os terroristas que vivem soltando bomba por aí, mas aonde eles aprenderam tudo isso? Nos Estados Unidos. Todos os terroristas, eles falam com onde eles aprenderam, onde eles estudaram. O Bin Laden estudou na escola americana. Né? Todos os terroristas. Então, eles aprenderam com os americanos. Né? É isso que a gente tem que ter em mente. Venezuela ela foi explorado todo o petróleo por quem? Pelo americano. Né? Daí a turma fala, porque agora tem que falar, vai lá ver a pobreza que está lá, porque é culpa dos Estados Unidos também, que ele vai no lugar e explora tudo. Precisa tomar um pouco de cuidado com essas políticas dos Estados Unidos, o que eles querem. Se você conversa com um americano, ele só conhece do Brasil, né, a floresta amazônica. Para ele só existe a floresta amazônica, todos os brasileiros moram em palafita, né, nós somos todos pobres, né? Eu sei porque quando eu estava na igreja dos Mormons dando aula para eles, os americanos vinham de lá, e eu era agente de turismo, eu mostrava as fotos do Brasil, e eles ficavam encantados, porque para eles lá na escola, lá eles só aprendem, né, que existe aqui no Brasil a Amazônia. Só a Amazônia que existe, o resto não existe mais, né? Não existe mais brasileiro.
Eu falava, vocês estão enganados, mas é por quê? Eles ensinavam isso nas escolas porque eles tinham interesse em pegar a Amazônia para eles, né? É como na França. Por que o Macron ele quer? Porque aqui na Amazônia tem pedras preciosas, tem ouro, tem tudo ali, né? Ele quer aquilo lá a qualquer preço, ele fica nessas brigas aí, de desmatamento, não sei o quê, porque ele quer aquilo lá para ele a qualquer preço, por causa da Guiana Francesa, que é próximo lá, ele acha que a Amazônia tem que ser dele também, entendeu? O mesmo problema que está acontecendo lá embaixo. Mas ainda bem que lá no Porto Seco, né, lá na Amazônia, existe uma parte que a turma hoje em dia está todo mundo falando mal das Forças Armadas, mas as Forças Armadas atuam lá 24 horas para defender o território de Porto Seco que nós temos. O perigo no Brasil não é só nos portos, né, que tem no mar, entendeu? São os portos secos, né, onde esse pessoal aí faz o contrabando de tudo que existe na Amazônia, né? Existe lá a estrada AAA que passa na Amazônia inteira, que foi aberto por estrangeiros. Na Amazônia só ele tem um lugar que só fala a língua inglesa, tem que ter passaporte para entrar lá, porque eles acham que eles uniram com os índios e acham que aquilo lá é deles. Entendeu? Que pega uma parte da Venezuela. A Venezuela, ela explora ali o petróleo na divisa com o Brasil, ela pega o petróleo do Brasil. Agora, os extraterrestres que a gente está contatando, essas raças, elas falam do perigo de estar tirando o petróleo do solo, que vai fazer com que haja o desequilíbrio, porque aquele petróleo, né, que são fósseis, eles estão fazendo parte da estrutura da Terra. Se você começa a usar esse tipo de energia, por isso que eles estão ensinando o outro tipo de energia. Por quê? Porque esse que é tirado da Terra vai acarretar o desequilíbrio, vai ficando oco ali aquela parte, e provocar todos esses acidentes que acontecem. Mas os Estados Unidos, ele explora o petróleo em tudo quanto é lugar, né? Depois acontece lá as guerras lá, porque ficam tudo pobre, né? Não tem o que comer, começam a brigar, daí eles mudam a política deles, entendeu? É assim que acontece. Então, o Hamas, né? Em 1987, um grupo político, o Hamas é um grupo político ligado ao movimento islâmico sunita, né, uma irmandade, aquela que eu falei que eles querem que quem seja lá o responsável pela Palestina seja o Maomé, um descendente de Maomé, tem que ser um profeta, né? Por causa da Irmandade Muçulmana. Gerou o movimento Hamas. Esse grupo radical não aceita a presença de judeus e israelitas naquela região. Eles não aceitam. Primeiro porque os judeus seguem o judaísmo, os israelitas seguem o cristianismo, e eles são muçulmanos. Eles são adeptos de Maomé, né? E defende a aniquilação do Estado de Israel em 2000. Desde 2000 eles estão brigando por isso, para acabar com o Estado de Israel. O Hamas deu um golpe na autoridade palestina e passou a controlar a faixa de Gaza. A Palestina não tem o controle na faixa de Gaza. Quem tem é o Hamas, é esse grupo poderoso que tem lá. Um território com mais de 360 quilômetros quadrados, superpopuloso, com mais de 2,6 milhões de habitantes. A autoridade da Palestina não alcança Gaza, ela não tem mais poder sobre Gaza. Outro território palestino, a Cisjordânia, está sob o controle do partido Fatah. Então, esse Hamas aqui, eles criaram o Hamas para defender a Cisjordânia que Israel está querendo tomar, né? Com regiões ocupadas por colonos israelenses e controle militar do governo de Israel. Então, a Cisjordânia está sob o controle do partido Fatah, com regiões ocupadas por colonos israelenses e controle militar do governo de Israel. É isso que está acontecendo lá.
Então, é bom que todos saibam, eu acho que a gente não deve, por exemplo, esse povo está fazendo essa guerra toda, nós vamos querer que todos morram, né? Não, não é isso. A gente precisa pedir pela paz, a gente tem que orar pela paz do mundo, para que acabem os conflitos, não apenas orar para uma única nação. Nós não existe divisão entre a humanidade. A humanidade ela tem que ser uma unidade, ela tem que ser um todo, então é todo o povo. É necessário, sim, que faça oração, os cristãos orem, mas para que haja paz mundial, sem defender este ou aquele. É inadmissível que se ore para Israel e esqueça a Palestina, esqueça a Cisjordânia. Mesmo com todos esses terroristas, é como aqui no Brasil. Nós temos lá no Rio de Janeiro, né, o morro lá, que é dominado pelo tráfico, por tudo. Então, de repente, né, se quer acabar com o tráfico, acabar com os traficantes, vai lá, solta uma bomba no morro, vai matar todo mundo. Está errado. Por quê? Porque eles estão dentro da cidade do Rio de Janeiro. É isso que acontece com o Hamas. O Hamas está dentro da Palestina. Israel não tem o poder de ficar soltando bomba lá e matando gente inocente. É isso que é preciso entender. Então, nós devemos, sim, orar, pedir que as energias boas estejam com aquele povo, que eles acordem, que essa promessa aí desse Javé, ela não existe essa promessa, ela é inválida perante as coisas que estão sendo descobertas atualmente. Né? Isso aí antigamente, não existe agora. Nós estamos no século XXI, XXII, nós estamos indo para a quinta dimensão e ainda esse povo brigando por uma terra por causa de religião, por causa de islamismo, cristianismo, judaísmo. É muito pobre isso, pobre de cabeça, falta de pensar, falta de raciocinar. E ainda ficam postando essas coisas e mandando, a bandeira lá de Israel, porque junto com o Brasil, porque o Brasil, vocês estão financiando guerra, agora apoiando guerra. O Brasil está sendo preparado para ser o país que vai acolher todo esse pessoal na quinta dimensão. Futuramente, o Brasil vai acolher todos esses povos. E vocês estão rezando, quer dizer, só para Israel, que se vir um palestino aqui, vocês não vão aceitar. Né? Porque é muçulmano, né? Já houve alguns problemas que os Estados Unidos tentou colocar que todo muçulmano ele é terrorista. E não é, não. Assim como existe mau elemento dentro da religião católica, qualquer outro, dentro do cristianismo, né? Existe também maus elementos lá no islamismo também, mas não são todos. É preciso rever isso. Só que o Criador do universo, ele não vai separar. Viu, você era cristão, se seguir a Cristo, você vai ser salvo. Você seguir a Maomé, você não vai. Você é judeu, você não vai. Ele não vê isso. Ele não vê isso. Ele quer a salvação de toda a humanidade, para formar uma unidade, para ter o equilíbrio do universo. Tem que atentar para isso, gente, por favor. É isso que a gente está tentando trazer para vocês. Que haja um controle do equilíbrio. Primeiro precisa se equilibrar. As pessoas que estão olhando só para Israel, eles não estão equilibrados. Eles não estão sacando qual é o lance. Então, vamos lá, estudar, ver, saber tudo isso para também ficar condenando Israel? Não, para pedir que haja a paz entre eles. Que eles se entendam que eles são todos, né, de uma mesma raça, que se no passado eles eram juntos, né? Por que agora essa briga toda e por posse de terra, que a hora que eles morrerem não vão levar nada? Eles não vão, o corpo, o espírito não precisa de terra nenhuma. A hora que aqui não der mais para evoluir ninguém, com certeza eles vão arrumar outro planeta para as almas irem para lá e evoluir. Mas isso não compete aos judeus. Compete às raças que existem nas galáxias, o acordo que foi feito com a Federação Galáctica, é isso que existe. Não foi feito acordo com o judeu. Esse tratado aí que foi feito com o Javé, depois foi feito com a ONU, com o Reino Unido, isso aí não tem valor nenhum perante a grandiosidade do universo, das coisas riquíssimas que o universo
fala do ser humano, não essas bobagens, essas coisas aí que inventaram lá e que a turma fica seguindo aí, achando que, ai, porque é interessante, né? A gente vem e fala de uma raça, não sou eu, com várias pessoas, fala que existe uma raça, ninguém acredita, mas aí quando fala que um tal de Jeová existe, que fez um acordo, todo mundo acredita. Que existia um tal de Abraão, todo mundo acredita, mas ninguém viu. Alguém viu? Ela está acreditando? Não. Só porque está escrito. Vocês não estão percebendo? Esse acordo, tudo isso que está escrito na Bíblia, já era para reivindicar aqui no futuro. Ah, não, está escrito lá no livro sagrado, nós vamos ter o povo inteiro do nosso lado. Ainda bem que existem os budistas, existem lá os comunistas que não acreditam em nada, que não se misturam com essa turma aí para estar fazendo esses estragos aí que eles estão fazendo. E são os mais criticados. Mas a gente sempre fala, até aquele que é ateu, ele acredita mais no Criador do que qualquer religioso. É só vocês observarem, porque ele não faz coisas erradas, ele respeita a natureza, ele respeita tudo que ele vê por aí, respeita as leis herméticas, as leis, os símbolos do universo, enquanto o religioso não. O religioso está obedecendo um tal de Javé, que inventou lá de dar uma terra santa para os judeus agora quer aquilo lá à custa de guerra, de matança, de ódio, de rancor. Isso é muito negativo, né? Muito negativo isso. E era isso que eu queria deixar para vocês, espero que vocês tenham entendido, né? Quiserem fazer pergunta, para a gente se interagir mais, pode fazer, que eu vou buscar as respostas corretas para estar trazendo aqui. Está errado alguma coisa? Porque eu não sou cientista política. Um cientista político, né, ele vai falar com mais capacidade das coisas. Eu simplesmente estudei o que realmente é o mais assim, o que dá mais para a gente entender, e estou trazendo aqui. Então, isso aí é a minha verdade. As coisas que eu trago no nosso canal não é com o intuito de fazer vocês seguirem aquilo, né? É a minha verdade. Cada um faz uma meditação aí, vê dentro de si se realmente isso procede, que ele deve fazer isso ou não. Se ele achar que não, que deve continuar, né, apoiando Israel, é um direito que ele tem, é um livre-arbítrio que ele tem. Mas eu tenho que buscar a realidade e trazer aqui, daí cada um pensa. Como eu sempre falo, estou trazendo material, né? Estou trazendo o caminho para ser seguido. Agora, quem deve abrir a porta e atravessar essa porta e buscar pelo conhecimento é cada um que tem interesse, é individual. A busca pelo autoconhecimento é individual. Ela não depende de alguém vir da parte externa, vir falar, faça isso, faça aquilo, não. Ele tem que entender, ele tem que passar a compreender a realidade das coisas, passar a agir com sabedoria, se ele entender, se ele quiser ou não. Tá bom? Namastê.